Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos realizando pela primeira vez aqui em Maringá o Yoga pela Paz nesta semana que vai do dia 13 a 19 de agosto. Yoga pela Paz é um evento sem fins lucrativos que está acontecendo por todo o país, organizado por professores e simpatizantes da prática do yoga. Tem como objetivo educar e inspirar a população a viver com mais consciência. Através de aulas, palestras e atividades ao ar livre, o projeto visa proporcionar vivências de paz e desenvolver indivíduos mais equilibrados, e assim capazes de estabelecer relações mais saudáveis, harmônicas e construir soluções e sociedades pacíficas. Gostaríamos de agradecer também os colaboradores que tornaram possível a realização deste evento: Devi Kundalini Espaço de Yoga, Agnes Yoga Escola de Yoga, Ananda Ganesha Espaço de Yoga, Floricultura Conceptos, Vaca Louca Café, Restaurante Vegetariano Tien Yuan, Viação Garcia, Sanepar, Pedala Maringá, Instituto Perma Yoga, Instituto Biodisco, Associação Brasileira de Reiki, Aqualife, Câmara dos Vereadores, Prefeitura Municipal de Maringá e a todos que colaboraram direta e indiretamente para que este evento se realizasse. Agora, nós vamos ter a alegria de ter a palavra do irmão Vitor Caruso Júnior, que é ordenado na tradição zen budista do mestre Thich Nhat Hanh. É também biógrafo e propagador da obra do professor Hermógenes, um dos precursores do yoga no Brasil. Estudou e recebeu a transmissão do 14º Dalai Lama do grande tratado dos estágios do caminho da iluminação. Escreve livros, dá aulas de meditação e yoga, palestras e treinamentos nas principais empresas do Brasil e trabalha com apoio terapêutico e coaching de formação individual. Sua base acadêmica foi formada pela Universidade de São Paulo, USP, em Economia, com especializações na Universidade de Miami e da Califórnia. Atuou durante 15 anos na carreira executiva, quando então, defrontado com o câncer, pesquisou as formas complementares de atuação na cura e obteve significativo resultado na velocidade de sua própria cura. Desde então, dedica sua vida a propagar uma forma de existência que possa gerar mais saúde e espiritualidade. Fundador e primeiro presidente do Conselho Municipal de Cultura Paz de Curitiba, recebeu da Prefeitura da mesma cidade por vários anos a premiação de reconhecimento público por seu trabalho em prol da educação. E hoje irá nos apresentar a palestra Jesus, o mais perfeito dos yogas. Vitor, seja bem-vindo, muito obrigado. Devido à distância entre o local de fala e o público, eu vou avisar o pessoal que está querendo filmar a palestra que vocês vão ter trabalho, porque eu vou me mexer. Então a câmera vai pegar uma cadeira vazia por um bom tempo se vocês não tiverem o trabalho de segurar a câmera. Bem, vamos lá. A palestra vai começar um pouco diferente do que eu planejei. Afinal, na verdade, a palestra vai ser completamente diferente do que eu planejei. Porque toda a apresentação não funcionou. Então, eu vou fazer com base no que eu
eu pensando nessa possibilidade, eu imprimi ela antes de sair de casa, né? Para poder não fugir em nada do tema e poder estar abordando tudo com vocês. Mas de qualquer maneira, eles estão tentando ainda ver se conseguem fazer a abertura do arquivo de maneira completa, porque tem várias tabelas de interrelações bem interessantes e que a gente quer mostrar para vocês. Se não, eu vou ter que fazer a interrelação um pouquinho no gogó, apontando mais ou menos e falando. A gente vai tentar fazer o melhor para aproximar o conteúdo visual que tinha a palestra, né, do conteúdo inteiro que eu tenho aqui para passar para vocês. Então, na verdade, eu vou falar tudo que tinha planejado, mas sem o apoio visual a princípio, tá bom? Coisas da tecnologia. A minha ideia, para começar, como que eu cheguei nesse assunto? A primeira coisa que eu gostaria de estar falando para vocês. Na apresentação, eles falaram de um câncer, né? Eu tive câncer há 13 anos atrás. Eu era um diretor de uma multinacional em Curitiba. E para a cura desse câncer, eu pesquisei maneiras que eu pudesse utilizar no meu tratamento para ter uma cura mais acelerada. Nesse processo de tentar fazer a minha cura do câncer e essas pesquisas, eu procurava usar um critério de trabalhos científicos que tivessem em fase final de aprovação, fase final de conclusão. O que eu considerava que fosse complementar a medicina tradicional e que pudesse ser aplicado no meu caso, aí eu fazia essa auto-aplicação daquela medicina complementar a tratamento de quimioterapia e radioterapia a qual eu estava sendo submetido. O resultado desse trabalho foi uma cura considerada pela medicina extraordinária. Metade do tempo em que eles conheciam o processo de cura daquele tipo de tumor. O que me motivou a escrever um livro sobre isso, que foi meu primeiro livro, com qualquer um de nós, que eu conto a história do meu câncer e quais foram as pesquisas e como eu me curei. Tá? Esse trabalho que eu fiz em meu próprio corpo tem como base, entre outras utilizações de terapias complementares, a yoga e a meditação como técnicas importantíssimas para se ter essa recuperação. Por que isso? Por que eu estou dizendo que a yoga e a meditação é importante? Porque durante o meu tratamento eu recebi a dosagem de quimioterapia. Ao receber a quimioterapia, é natural que haja uma queda imunológica, porque eu estou recebendo uma forte dose de remédio para atacar o tumor. O tumor, uma vez atacado, também todas as células de ciclo de vida curto, assim como são as células de neoplasia, de tumores, também são atacadas. Por isso que cai cabelo, né? Por isso que deprime a pessoa, porque as células do sistema imunológico também são células de ciclo de vida curto. No meu caso especificamente, por causa das técnicas que estavam sendo utilizadas em complemento à medicina tradicional, eles verificavam no meu exame de sangue uma não queda imunológica. Não havia uma queda imunológica. O que surpreendia os médicos, muitas vezes confundia os médicos. Eles achavam que eu tinha tomado drogas que são feitas para bombear, para melhorar o sistema imunológico, preparando o paciente para uma próxima intervenção quimioterápica. Quando eles verificavam o meu exame de sangue, vejam, ele não está tomando a droga, mas o sistema imunológico dele está em perfeito estado. Com base nesses resultados, eu resolvi escrever o livro e modificar a minha vida também. Com essa história, com essa pesquisa, com essas pesquisas desse trabalho, a minha vida se tornava mais útil, compartilhando com vocês, por exemplo, os benefícios disso, de um modelo de vida, de um estilo de vida mais saudável, de possibilidades de vida mais verdadeiras, com mais vida, do que fazendo fluxo de caixa para multinacionais. Então, nesse momento, eu faço uma modificação na minha vida e dedico a minha vida a esse trabalho. Por isso que eu me apresento aqui a vocês hoje, com base nisso.
Essa minha busca faz com que eu me depare com a importância da questão da espiritualidade para esse processo de saúde, para o processo de cura. A vivência espiritual, a vivência interna das suas possibilidades espirituais como maneira de você ser mais saudável. Por isso que eu me deparo com o tema de Jesus também. Uma vez que vocês podem falar, mas a tradição do Vitor é a tradição zen budista, ele é um ordenado na tradição do budismo. Como ele consegue ir lá falar de Jesus na apresentação do Yoga Prabhupada em Maringá? Meus principais professores, tanto Dalai Lama quanto Thich Nhat Hanh, sempre falaram professores lógicos, agora eu vou falar um pouquinho mais para frente. Escreveram livros maravilhosos sobre Jesus. Dalai Lama tem um livro, isso só acha em sebo, porque ele está esgotado. Chama O Dalai Lama Fala de Jesus. Esse livro foi editado pelo Richard Gere. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Pretty Woman. Como que é o nome em português? É Uma Linda Mulher, né? Então é esse o Richard Gere. As mulheres sabem. Ele editou esse livro. O Dalai Lama Fala de Jesus. É um livro que o Dalai Lama, um grande amigo nosso, da família, hoje eu posso dizer isso, Don Lawrence Freeman, é líder do movimento da Igreja Católica, é um bispo beneditino, líder do movimento de meditação cristã. Ele é o líder da igreja do movimento de meditação cristã. Ele que organizou esse encontro com freiras para ouvir o Dalai Lama comentar trechos do Evangelho. Don Lawrence Freeman fazia a apresentação desses trechos do Evangelho e o Dalai Lama explicava a profundeza das palavras de Jesus. As freiras iam às lágrimas. Elas não haviam se apercebido da beleza das palavras de Jesus explicadas pelo Dalai Lama. Então esse livro, o Richard Gere ficou tão comovido quando esse trabalho se transformou em texto que ele financiou a publicação. Meu outro mestre, Thich Nhat Hanh, tem 2 livros publicados sobre Jesus: Vivendo Buda e Vivendo Cristo, e outro que é da editora Pouco, e esse você acha em sebo. A editora Pouco não está querendo republicar, está esgotado, não está querendo republicar, mas você acha em sebo. E o outro que tem disponível, Jesus e Buda Irmãos, que é da editora Bertrand Brasil, e é um livro que mostra, os 2 livros, tanto Vivendo Buda quanto Vivendo Cristo, quanto Jesus e Buda Irmãos, mostram a importância e a similaridade do ensinamento de Jesus e Buda, principalmente no ponto chave, a essência da vivência religiosa. Vocês lembram de frases de Jesus dizendo: quando jejuares, não faça como eles que fazem cara de que estão jejuando. Arruma teu cabelo e vai para a vida. Jejua lá dentro de você. Não é assim o trecho do Evangelho? Ou seja, Jesus é um reformador, é algo que vai na essência da vivência religiosa, não na forma. Não faz cara de que está jejuando. Jejua, mas vai para a vida. O Buda é a mesma coisa na tradição indiana. Toda a parafernália, regras que existem na tradição brâhmica, o Buda faz o mesmo. O que importa é a transformação pessoal. A essência do ensinamento do Buda: não faça mal a ninguém, faça o bem e direcione a sua mente. Então, nesses 2 livros, Thich Nhat Hanh traz a essência desses 2 ensinamentos: a similaridade dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos do Buda. Com base nisso que eu venho tratar esse tema com vocês, buscando a essência, além dos dogmas, além das caixinhas, além
das ameaças que instituições ou tradições podem colocar sobre o ensinamento de Jesus, mas o que realmente aquilo quer dizer, que sabedoria aquilo nos traz. Vamos avançar um slide? Então, só para contando um pouco da minha história, quem quer saber mais, quem quiser entrar em contato, aqui está o site. Não, isso. cienciameditativa.com e o meu e-mail, tá? Eu sei que vão restar dúvidas, o pessoal depois quer entrar em contato, quer esclarecer alguma coisa, às vezes sobre tratamento complementar para câncer, às vezes sobre uma questão teórica do yoga. Então aqui fica meu dado de contato para quem quiser fazer, às vezes comprar livros. Eu escrevi vários livros, eu só trouxe 2 para venda aí, que é o A Maria, que é o livro mais novo, e os ensinamentos de um sábio. Mas às vezes as pessoas querem outros livros, escrevi o Zen Yoga, escrevi o Mestre da Cultura da Paz, outros livros. Pelo site você consegue ter acesso a todo esse material, tá bom? Vamos para o próximo slide? Para começar seriamente a nossa palestra, eu vou pedir para que vocês façam essa prece comigo. É um trecho do Sermão da Montanha, no qual eu vou me basear toda a minha fala. Esse trecho do Sermão da Montanha, eu gosto de citar essa frase do Gandhi sobre esse trecho, porque o Gandhi sabe alguém assim que não tem a ver com a história? Então, como ele não tem a ver com a história cristã, o comentário dele tem um certo valor, porque ele não tem nada a ganhar com essa história. E o Gandhi diz: se todos os textos de espiritualidade da humanidade forem queimados e só restar o Sermão da Montanha, nada foi perdido. Então alguém de fora da tradição cristã dizendo isso sobre essas palavras de Jesus. Essa é a importância. E alguém de fora da tradição cristã, ao olhar a sabedoria de Jesus, olha e diz: ali está o ápice da sabedoria espiritual da humanidade. Então, vocês conseguem ir junto comigo? Vamos ler isso aqui junto? Vamos lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tudo que eu vou dizer para vocês aqui não foi uma invenção da minha cabeça, que eu tirei num momento de tomando Coca-Cola e assistindo a seleção do Mano Menezes vendo jogar. Foi com base em alguns estudos, com base em livros que foram indicados pelo professor Hermógenes. No próximo slide. As fotos eram outras, isso foi o que sobrou das fotos. Tinha várias fotos. Mas tudo o que eu estou aprofundando aqui para vocês, a introdução de todo esse estudo está no livro A Maria, que é o livro que está aí à venda. A capa do livro é esse aqui. A Maria significa: o que você faria se você evoluísse? Qual é a resposta? O que você faria se você evoluísse? A Maria. Então o livro vai falar sobre essa questão da evolução. E eu aprendi tudo isso com o Hermógenes. O Hermógenes tinha essa condição de respeito e vivência espiritual, e o Padre Zezinho estava discursando e cantando numa missa, e se o Hermógenes estivesse presente, ele chamava o Hermógenes para falar para os fiéis. Se existia uma reunião no Centro Espírita de Valdo Franco, o maior orador espírita do Brasil, estivesse orando, fazendo um discurso, o Hermógenes estivesse presente, ele chamava o Hermógenes e colocava o Hermógenes para falar. Se fosse uma reunião no centro Hare Krishna, onde eles estivessem louvando Hare 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 Krishna,
e o Hermógenes estivesse presente, o Hare Krishna chamaria Hermógenes para falar. No centro budista é a mesma coisa. Essa capacidade do Hermógenes ser aceito, de Deus colaborar, independente da tradição espiritual de cada um, para que aquela pessoa pudesse vivenciar de maneira mais elevada aquela tradição, era única. Então, assim, eu aprendi muito com ele. E esse livro, esse trabalho, isso que eu estou trazendo para vocês, é o resultado de coisas que ele pediu para que eu estudasse. Vitor, você precisa ler esse livro. Vitor, eu recebi influência desse autor que você precisa estudar. Vitor, tem mais esse livro aqui que eu achava legal você saber a respeito, você vai gostar. Tem coisas que ele soltava em palestras que iam ficando largadas. As pessoas gostavam das piadas, gostavam das brincadeiras dele, mas esqueciam que ele estava deixando pedrinhas. A história de João e Maria, não é? Vai deixando as pedrinhas no caminho, ele ia deixando as pedrinhas. E aí eu fui catando durante anos e anos essas pedrinhas, acompanhando ele por quase 10 anos, desde 2003, 2002, 2003, até os dias de hoje. Hoje é difícil por causa da saúde dele, há 91 anos. Então, o que eu trago para vocês é um pouco o resultado dessas orientações de estudo. Eu vou pedir para a gente voltar, porque era uma tabela que vinha e eu vou relacionar diretamente. Uma das coisas que o Hermógenes ensinou na sua vivência espiritual, eu acho das mais importantes, essa espiritualidade tem a ver com alegria. O que é uma pessoa espirituosa? Quando eu falo, essa pessoa espirituosa, o que a gente quer dizer? É uma pessoa alegre. E não aquela coisa dura, carrancuda, mal-humorada. E o Hermógenes me deu muitos exemplos. E um dos maiores exemplos dele era contando piada. E ele, assim, era capaz de marcar a palestra, e aí passava a palestra contando piada. Depois que ele namorar, ele perguntava qual era o tema mesmo. Depois ele passou 1 hora contando piada. Então eu vou contar uma piada. Tinha uma piada que ele gostava muito, que eu contava para ele. Uma piada de Jesus. Ele morria de rir. Mas como cada piada de Jesus que boa? É assim. Jesus estava andando com os apóstolos e andava bastante, né? E aí estava cansado, tinha andado o dia inteiro. E aí ele resolveu parar no estalagem com os apóstolos. Já era final de tarde, começo de noite. Aí ele vira para Pedro: Pedro, vai buscar 2 frangos assados ali na padaria, porque a gente vai jantar os frangos e depois vamos repousar. Então vai lá buscar, que a gente aqui vai lavando os pés, vai se preparando para repousar. Pedro foi indignado, porque tinha que andar um tanto indo para voltar onde era a padaria. E ele foi reclamando. Que droga. Aí, essa história de a igreja vai se construir nas minhas costas, eu já estou sentindo o peso. Né? Todo mundo está lá lavando os pés e eu estou tendo que ir lá comprar frango. Né? Ah, coisa, viu? Tudo aqueles folgados, todos folgados. João, Mateus, tudo lá bem bom. E eu aqui, tem que comprar comida para todos que andaram tanto quanto eu. Só porque eu sou mais velho, só porque Jesus disse que eu sou a pedra. Aí foi, chegou na padaria, sabe aquelas televisão de cachorro? Foi lá, comprou 2 frangos, embalaram o frango, papelzinho de durex, cortinho. E ele veio caminhando para comprar. Sabe aquele cheiro de frango assado? Sentindo aquele cheiro de frango assim, ele andando com aqueles 2 frangos na mão. Ai, Jesus tem aquela mania besta de dividir tudo. Eu estou morrendo de fome.
uma coisa, eu mereço mais do que os outros. Ele foi lá, abriu um frango. Sabe quando você tira o durex para não deixar marca? Você faz assim, com o dedo, assim, né? Só para não deixar marca. Né? Ele foi, tirou o durex, pegou uma coxa de cada frango, comeu, fechou de novo o pacote, botou o durex de volta no mesmo lugar, não pode ser em outro, né? Bota no mesmo lugar para não deixar marca, fechou a portinha, chegou com os frangos, já cara satisfeito, né? Já tinha comido uma coxa de cada, entregou os frangos para Jesus. Jesus, aqui os frangos. Aí Jesus foi lá, agradeceu ao Pai pela comida ali, abriu os pacotes, olhou, achou estranho. Pedro já estava longe, lavando o pé, já não estava nem interessado em se juntar na hora da prece, antes da refeição. Aí, Pedro, Jesus manda chamar, por favor, João, manda chamar Pedro lá, que tem uma coisa estranha. Aí, João foi lá e chamou Pedro, o chefe quer falar com você. Eu de novo. Jesus olhou para Pedro, Pedro, não tem algo estranho aqui nesse campo, me diga. Está vendo algo estranho? Jesus, me desculpa, eu esqueci de dizer. Nessa região aqui da Galileia, esqueci de dizer. Também não ocupado como estou. Eu esqueci de dizer que as galinhas dessa região têm uma perna só. Tem a ver. Safado, Pedro, né? Foi lá, chamou Jesus veio. Está vendo? Aí mostrou as galinhas dormindo. Está vendo as galinhas lá? Uma perna só, porque a galinha dorme, né? Puxa, a parte lá para cima, né? Está vendo, Jesus? Tudo uma perna só. Estão dormindo, vai incomodar. Essa região, tudo assim, por isso que o frango veio com uma perna só. Aí Jesus olhou para Pedro, olhou para as galinhas, chegou perto das galinhas e disse assim: aí as galinhas, saída. Aí Pedro olhou para ele, mais um milagrinho, hein? Então, esse bom humor da espiritualidade não pode faltar. A gente não pode tratar a espiritualidade como algo duro, rígido demais, né? Porque senão a gente se afasta do sentido. Meu mestre Chico Natas disse assim: o que adianta você ter paz se você é incapaz de desfrutar? A capacidade de desfrutar, isso é uma das coisas que nós temos que desenvolver. Não adianta só querer ter paz e aí você não consegue desfrutar. Tiveram pessoas que se encontraram com Jesus e disseram: não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho do carpinteiro de Nazaré? Não tiveram a condição de desfrutar a presença dele. Será que nós teríamos essa condição de desfrutar a presença dele? Ou a gente estaria, e aí, onde você vai comprar o próprio? Qual seria, né, a nossa disposição? Estaríamos abertos para desfrutar da presença de Jesus? A ideia que o Hermógenes estudou com base no autor Pastorini, vocês conhecem o Pastorini? Luiz Carlos Torres Pastorini. Conhece? Nunca ouviram falar? Vocês conhecem um livrinho chamado Minutos de Sabedoria? Um negócio desse tamanho. Um livrinho. Ele é do Carlos Torres Pastorini. É o livro mais vendido do Brasil. É o livro mais vendido do Brasil. Pastorini é um grande estudioso da Bíblia. E ele mostra que, por exemplo, nesses trechos da bem-aventurança, Jesus está falando uma mensagem para cada nível de consciência, para cada nível de entendimento. Cada frase tem a ver com a capacidade de compreensão daquele que escuta Jesus. Então, por exemplo, ele prova isso com trechos do Evangelho de João. No trecho dele, Jesus se define várias vezes no Evangelho. Para as pessoas que têm uma condição mais corpórea,
ele vai se definir como eu sou o pão. Por quê? Porque aquele que tem mais necessidades físicas, ao ter Jesus como referência do pão, é mais fácil de entender. Essa se encaixaria dentro dessa condição ao bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que têm sede de busca espiritual. Pobres de espírito tem esse significado. Pobres de espírito não é espírito de povo. A palavra pobre de espírito quer dizer aquela pessoa que almeja pneuma, a palavra grega é pneuma, e tem fome de espiritualidade. A pessoa que tem busca espiritual, mas ainda não começou. Então, aquele primeira frase está relacionada com este nível. Jesus se define: eu sou a luz do mundo, para um outro nível de consciência. Quando ele define eu sou o pão, é para quem tem fome. Eu sou a luz do mundo, é para quem já tem uma outra percepção. Quando ele define em João que eu sou o pastor de ovelhas, é outra condição. A pessoa que entende eu sou o pastor de ovelhas não é a mesma que entende eu sou a luz do mundo, que não é a mesma que entende eu sou o pão. A noção de pão pode fazer sentido para alguns de vocês, para outros pode ser a luz, para outros o pastor de ovelhas. Ele está trabalhando com níveis de consciência. A mesma coisa a gente vê nas bem-aventuranças. Eu sou a ressurreição da vida. É outro sentido. Outro sentido. Tudo isso é o Evangelho de João que eu estou tirando. Essas definições de Jesus falando de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse já é um nível elevado. Quando ele diz eu sou a vida e vós sois os ramos, ele se mostra não separado de nós. É uma noção de monismo, de unidade filosófica, unidade de criação. Eu sou a vida e vós sois os ramos. Nós não somos separados dele. Esse conceito de unidade, de yoga, é uma noção elevada, filosófica, muito complexa para quem vai entender eu sou o pão. Portanto, Jesus escolhe as palavras de acordo com a condição de entendimento de cada um que escuta. E as bem-aventuranças é uma noção clara disso. Bem-aventurados os pobres de espírito é uma determinada condição, aquele que almeja. Bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Choram pelas mazelas do mundo, choram pelos apegados ao materialismo, choram pelas pessoas duras e rígidas, que não sabem lidar com as emoções próprias e dos outros. Você chora de compaixão, é uma outra condição, porque ela já caminhou espiritualmente para poder chorar pelo outro. Você só chora de compaixão quando você já tem para caminhar espiritual, senão você não sente a dor do outro. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Aqueles que já conseguiram se pacificar, que já conseguem desenvolver uma atitude tranquila, uma atitude suave, uma atitude de autoconhecimento. Já é um caminho. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é a justiça de fora para dentro, a justiça justa, a justiça da lei de Deus. Se faça a lei de Deus. Essa justiça. Causa que as causas têm os seus efeitos. Então, essa sede de justiça, muita gente interpreta como fome e sede de justiça como algo de espada, de luta, e não. É que se faça a vontade do Pai, que é justa. Então, essa noção já é para quem já tem uma noção de Pai, já tem uma noção de lei de Deus, já avançou bastante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Quantas vezes a gente, ao fazer estudo do Evangelho, a gente chega na parte: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles.
devedor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. São esses os misericordiosos, que têm perdão. Para quantos não é difícil? É quase impossível. Quando a pessoa vai rezando o Pai Nosso, chega nessa parte da pula e nos livrai do mal. Pula essa parte que essa eu não consigo. Perdoar como eu perdoo, mas eu não perdoo. Para desenvolver esse tipo de perdão já é outro nível de caminhar. Bem-aventurados os limpos de coração, aquele que já está aberto, que já não divide, que já não segmenta. Eu sou melhor que você, eu sou isso, você é aquilo. Eu estou nessa tradição que é a única que tem a verdade, essa tradição não tem a verdade. Esse aqui está certo, aquele está errado. Limpo de coração é limpo de coração. Está aberto, coração aberto. Um passo mais evoluído. Bem-aventurados os pacificadores, os mais evoluídos. Por quê? Por onde ele anda, ele propaga paz. A presença dele transmite paz. As palavras transmitem paz. Por onde essa pessoa anda, pacifica, ela tranquiliza, ela torna o outro melhor. Esse é o mais elevado, ele já é um agente de Deus. Porque eles são chamados filhos de Deus. Cada frase um nível de consciência. Vocês vão falar assim, viajou. Aonde está esse forma de nível de consciência do Evangelho? Embora pareça, né? Mas vocês vão ver que assustador até o final. Como isso realmente faz sentido. Vamos para o próximo slide? Vou pular mais um? Aí. Vou para o Yoga agora. Patanjali, que é o escritor do Yoga Sutra, o principal texto do Yoga, que é um texto formado, foi escrito provavelmente 150 depois de Cristo, provavelmente, porque não tem certeza dessa data, pode ter sido 200 antes de Cristo, pode ter sido 150 depois, sabe exatamente. Forma um conteúdo de aforismos, são 156 aforismos, 156 afirmações que definem, que explicam, que mostram a prática do yoga. E o yoga é uma das 5 escolas da filosofia hindu: sistema de meditação, prática, ética e metafísica. Tá? Então, aí o Patanjali sistematiza o yoga, explica quais são os problemas, quais são os riscos da prática do yoga, quais são os resultados da prática do yoga, o que é yoga, o que não é yoga, quando você está no caminho certo, quando você está no caminho errado, que emoção que o yoga pode desenvolver, que emoção que o yoga não pode desenvolver. Está tudo lá nos 156 aforismos do yoga. Tá? Vamos por partes. A definição de yoga, eu juro que era uma ilustração mais clara do que essa. Ela ficou toda desnorteada. A explicação de yoga é que yoga, ali em cima, yoga chitta vritti nirodha. Yoga, a definição de yoga é essa. Chitta é consciência, mente. Vritti são as flutuações, as agitações da mente. Nirodha é a sensação, a cessação, a redução, a contenção. Contenção é uma boa palavra para Nirodha. Ou seja, yoga é você conter, acalmar, tranquilizar as agitações da mente. Os processos que você conseguir desenvolver que acalme e tranquilize as agitações mentais é yoga. Essa é a definição de yoga. Yoga é chitta vritti nirodha. Então todo o processo que funciona para fazer essa tranquilização, reduzir essa agitação, é um processo de yoga. Vamos para o próximo, por favor. Então eu vou pegar no Yoga Sutra 2 trechos importantes que eu queria destacar para vocês, para fazer essa relação com o ensinamento de Jesus. O aforismo do capítulo 2, 26, e do capítulo 2, 27. Vocês querem que eu leia em sânscrito? E ver que não vai entender? Então esquece o sânscrito, tá? Vamos direto
Para a tradução, a prática ininterrupta do discernimento permanente, que é discernir o que é real e ilusão da nossa cabeça, das nossas construções mentais, é um meio para se obter a dispersão da ignorância. Ou seja, se eu manter a minha mente em discernimento permanente das ilusões, das construções dela, do que eu realmente estou detectando, eu vou estar dispersando a minha ignorância. Ficou mais claro? Está confuso aí? Vou explicar. Só que é livro de vereador, eu tenho até medo disso. Vai fazer isso que eu estou fazendo propaganda. Se eu manter a minha mente focada em o que eu realmente percebo e o que realmente minha emoção influencia, se eu manter a minha mente permanente nisso, eu vou atingir um estado de dispersão, ou seja, eu vou dissolver a minha ignorância, porque eu vou saber o que é percepção verdadeira e o que é a minha emoção, dizendo, isso é bom, isso é ruim, isso está de acordo, entendeu? Essa é a ideia do 26. O 27. Neste caso do discernimento permanente, da explicação anterior, a percepção direta da realidade se encontra, a percepção direta, ou seja, a percepção maior da realidade, se encontra na última etapa de um total de 7. Ou seja, ele fala que existem 7 níveis de percepção da realidade. 7? Mas espera aí, 7? Eu já ouvi esse número antes. Volta lá na minha lembrança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 percepções. Opa! Coincidência não vai só no número. Vamos lá para frente. Mais um. Já ouviram falar de chakras? 7 chakras. 7 níveis de percepção. Níveis mais grosseiros, níveis mais elevados. A gente está montando uma nova turma do curso de yoga terapia, um curso de 18 meses que vai estudar yoga e saúde. Esse curso começa agora em agosto, lá em Curitiba. São 18 meses só de aprofundamento na área da saúde. A gente vai estudar justamente esse lado. Como é que eu faço essa elevação de consciência para buscar mais saúde? Tá? Vamos para o próximo. Eu tinha um outro slide, mas aí o problema da projeção, eu acabei ficando sem ele. Mas eu vou explicar para vocês. Os 7 níveis de consciência que o Patanjali fala, na tradição hindu, são do lado direito, sabedoria da alma, sabedoria da consciência, sabedoria da discriminação, sabedoria psicológica, sabedoria dos sentidos, sabedoria fisiológica, sabedoria anatômica. Essas 7 sabedorias são as sabedorias do hinduísmo, as sabedorias do Yoga Sutra. Agora eu relacionei essas 7 sabedorias da tradição hindu. Quem me deu esses nomes foi um yoga, não sei se vocês já ouviram falar, o professor de yoga já deve ter ouvido falar, um tal de Iyengar, que é conhecido como um grande famoso. Quem conhece yoga, mas quem conhece yoga sabe que é um yoga muito famoso, que estudou Yoga Sutra e divide as 7 sabedorias desse jeito, com base na tradição hindu. Agora, vamos ver o que Jesus falou? Pacificador. Vamos começar de baixo. Pobres de espírito, começo da caminhada espiritual. Sabedoria anatômica, sem fome. Aquele que tem fome. Os que choram e sentem a dor do outro. Sabedoria fisiológica. Os mansos, aqueles que já se pacificaram, o que eles têm? Sabedoria dos sentidos. Justos, aqueles que entendem, procuram que seja feita a lei de Deus. Sabedoria psicológica, como as emoções funcionam, como elas devem se encaixar. Misericordiosos, sabedoria da discriminação, ou seja, aquele que perdoa e
sabedoria deve ser isso. Ele não faz preconceito, por isso que ele tem misericórdia. Limpos de coração, purificou, coração limpo, porque ele tem sabedoria da consciência. Por último, os pacificadores, aqueles que agem como filhos de Deus, são agentes de Deus, e que eles têm sabedoria da alma. Quando eu relacionei isso, fiz essa junção, primeiro eu fiquei em estado de choque, e algumas pessoas estão de boca aberta, eu também fiquei. É igual, eles não se conheciam. Jesus montou uma fala de níveis de consciência, respeitando exatamente os 7 níveis de consciência que está sendo duro. Sabe qual é a reação do Tito? Esse Jesus não é fraco, não. Ele sabia disso. Ele sabia o que ele estava falando. A mensagem é precisa, é exata. Então, a partir daí, eu fui estudar outro detalhe das lendas bíblicas. Ali tinha uma foto muito bonita que vocês não estão vendo. Cada vez para mim. Mas a palavra bem-aventurados no original grego é makarioi. Makarioi pode ser traduzido para o português, em algumas bíblias em Portugal é traduzido como felizes. Vocês percebem que se fosse diferente, felizes, os pacificadores, felizes, a gente teria um outro sentido, ecoaria dentro da gente de uma outra maneira. E ninguém fala assim, como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou bem-aventurado. Não, a gente está feliz, né? A maneira como a gente responde é algo que fala a nossa emoção. A tradução da palavra é feliz. Feliz aquele que segue o caminho espiritual. Feliz aquele que realiza a capacidade de visão da sua consciência. Era isso que Jesus falou no seu dia. Era esse entendimento. Tanta clareza, tanta beleza que nos escapa por trás de preconceito, de julgamentos, de crenças, de razões que não nos deixam estudar e ver o Evangelho. E a coincidência, a gente diz o caminho de Jesus e Buda, a essência de realizar o amor ao próximo, cuidar com o próximo, e não dogmas, e não instituições, e não empresas religiosas, e sim o coração, a consciência. Aí eu tirei algumas imagens para mostrar Jesus um pouco diferente. E é um Jesus que diz: vinde a minhas criancinhas. Vocês conseguem alguém imaginar? Vinde a minhas criancinhas mal encarado? Está ali, ó. Então são várias imagens para mudar um pouco esse imaginário de um Jesus crucificado, sofrido. A principal mensagem dele era de felicidade, de alegria, para que nós pudéssemos nos desenvolver, buscássemos esse desenvolvimento. Volta outra. Minha filhinha não acordou? Está dormindo? Ela aprendeu a andar faz alguns meses. Aí eu vendo essa imagem de Jesus ajudando a criança a andar, me lembrou muito nítido assim, dessa questão do quanto ver. Se você tiver essa possibilidade, eu vivi isso há alguns meses. Uma criança aprender a andar. É um milagre. Mais imagens de Jesus sorrindo, para mudar na cabeça de vocês, relacionar Jesus com alegria. Mais uma. Essa bem de perto. E para terminar,
Eu nem sei quanto tempo eu tenho. Acabou, né? Não? Para terminar, mostrar como essa coisa da imagem é forte. E a gente pensar nesse Jesus que nos acolhe. Esse Jesus que nos quer unidos. Nos quer unidos em coração. Unidos em amorosidade. Então, eu vou mostrar para vocês como a imagem é importante. E até pedir para vocês ajuda nessa questão de que nós coloquemos imagens adequadas para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para que a sociedade mude através do seu imaginário inicialmente. A gente primeiro imagina um mundo melhor e a gente faz um mundo melhor. Mas enquanto a gente não imaginar esse mundo melhor, com as pessoas mais felizes, com as pessoas mais próximas da gente, a gente não vai ter um mundo melhor. Né? Então, eu vou pedir para você. Eu pesquisei no Google a palavra mulher. A primeira imagem que veio foi essa mocinha com essa rosa. Pesquisei no Google a primeira imagem de mulher sagrada. E veio essa outra mulher nua, em posição de lótus. Mulher sagrada. Pesquisei a imagem feminina. Olha o que veio, porta-coelho. Veja a importância do feminino, porta-coelho. Pesquisei a imagem mãe. E a primeira imagem que veio foi a criação. A imagem da criação. Então, eu queria deixar essa mensagem dessa questão das imagens. O mundo está distorcendo as imagens. Nossos filhos vão no Google pesquisar o que é mulher e vão receber isso. Eles vão pesquisar o que é uma mulher sagrada e vão receber uma mulher nua. Será que é essa imagem que nós queremos passar para os nossos filhos de uma mulher sagrada? Agora, a imagem da mãe parece que ainda está preservada. Então, que essa possa ser a nossa imagem de resgate, que possa ser a nossa conexão com essa elevação, com o Criador, com essa emoção que a mãe nos fala, que nos acolhe, que nos toca, que nos faz sentir. Eu pesquisei, não está aí nos slides, eu pesquisei a palavra Maria no Google também. Eu escrevi até um artigo sobre isso, que está lá no site. E quando eu pesquisei a palavra Maria de Nazaré com seu filho, quando eu pesquisei a palavra Maria, veio 5 sugestões do Google. A primeira dela era Maria Sharapova, aquela tenista de mini saia. Normalmente a mini saia é sempre levantada para mostrar a calcinha. Não que ela faça isso para mostrar a calcinha, é que o fotógrafo sempre fica embaixo da mini saia. Depois veio 2 outras Marias que são modelos e manequins. Uma era cantora. A quarta Maria que veio era a revista Maria da Editora Abril. É uma revista que tem 2 conteúdos: o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela, e na chamadinha do lado, como enlouquecer seu marido na cama. Essa era a quarta Maria que mudou. Maria era Maria de Nazaré. É essa nossa sociedade. Está colocando essa mãe que acompanhou seu filho até o último momento, amando, cuidando do filho, em 5º lugar.
Isso pode ser mudado. Depende de como nós imaginarmos as coisas. Aonde nós queremos colocar essa mão. Isso depende de nós. Depende de como a gente se coloca, de como a gente age, do quanto a gente está aberto, do quanto a gente está acolhedor, do quanto a gente realmente ama o próximo. Obrigado, Senhor. Mais uma piada? Sim. Pode ser? Então tá. Tá aqui no meu bolso. Piada de igreja. Tinha uma velhinha que era muito devota, ela sempre ia na igreja com o marido dela. E ela já estava bem velhinha e o marido morreu. Aí tem uma doença chamada síndrome da viuvez. Já ouviram? Quando morre o marido, um tempo depois a viúva morre. Já ouviram falar disso? Ela sente falta dele. E ela estava muito triste. Aí as amigas dela iam lá jogar bingo com ela e falavam: você precisa se alegrar, precisa fazer coisas para se alegrar. Compra um papagaio, o papagaio está falando, vai alegrar a tua vida. Ela comprou um papagaio. E a velha começou a ficar mais doente ainda. Adoecia. Porque o papagaio, ela comprou o papagaio de uma liquidação. Eu acho que o papagaio era de, sabe esse traficante de animais silvestres? Ela comprou um papagaio com um traficante desse. O papagaio só ficava assim: essa velha vai morrer! Essa velha vai morrer! Essa velha vai morrer! E a velha adoecendo. Aí a cidade toda já estava vendo assim. E ela já estava caducando, assim, já ficando muito ruim. Aí ela foi falar com o padre da cidade, o confessionário: padre, eu não sei mais o que fazer. Depois que o fulano morreu, tentei melhorar a minha vida, comprei um papagaio. E o padre já sei a história. Mas sabe por quê? Porque teu papagaio não é da nossa religião. Se teu papagaio fosse da nossa religião, não teria esse problema. Mas se você compra esse papagaio por aí, eu vou te ajudar. Eu tenho um papagaio aqui na sacristia. Ele foi criado aqui na sacristia. Ele sabe todas as cerimônias da nossa igreja. E esse papagaio vai, além de curar a senhora, esse papagaio vai converter o seu outro papagaio. Pode levar, e o nosso papagaio vai converter o seu papagaio. Aí ela levou o papagaio, botou um do lado do outro. Passada uma semana, a velhinha voltou pior na igreja. Padre, o seu papagaio não está ajudando. Como não? O papagaio foi educadíssimo. O papagaio foi educadíssimo. Aí ele falou: não, pai. Ela falou: não, pai. O que tem acontecido, meu filho? O meu papagaio fica lá: essa velha vai morrer, essa velha vai morrer. Não. E o nosso papagaio fica: não. Seu papagaio fica: Senhor, escutai a nossa prece. Obrigado, gente.